Olá, eu sou a Alessandra. Esse é o 7º vídeo falando sobre a minha saga Procurando Deus, que a partir de agora se tornou Procurando a Espiritualidade. Porque em 2017, quando eu cheguei em São Paulo, eu trouxe todo o meu aprendizado que eu tinha conseguido lá no Rio de Janeiro, com a ayahuasca, aprendizado interior, e estava assim, sedenta para ver como que eu ia fazer com tudo isso, porque eu não conseguia imaginar que eu tinha passado por tudo que eu passei, por todas as experiências muito peculiares para nada. Para onde que vai me levar isso, né? E ainda os desfechos ainda estão aparecendo, ainda não tá tudo clarinho para mim não, e ainda tem coisa aparecendo. Mas enfim, cheguei em São Paulo e comecei a perceber o que eu já tinha percebido antes, mas eu ainda não dava nome nem sabia o que fazer, que era um calor na palma das minhas mãos, muito peculiar, que quando acontecia, de eu sentir esse desprendimento, eu sentia como se tivesse uma película colada aqui na minha mão e saía essa energia. E sempre foi notória essa energia saindo das minhas mãos, mas quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a notar muito isso. E um dia eu estava dentro de um ônibus e a mão fervendo, e aquela sensação de que tinha uma placa aqui, uma coisa. E aí eu falei com Deus, eu falei, o que eu faço com isso? Me ajuda a colocar isso a serviço, porque isso deve servir para alguma coisa. Hoje já é cientificamente comprovado, tem experiências até da USP, inclusive, que realmente sai energia da palma das nossas mãos e essa energia ela é curativa. E aí eu perguntei, na época não tinha, né? E eu perguntei para Deus o que eu faço com isso. Eu perguntei e soltei, deixei. Continuei, tava rolando o feed do meu Instagram e aí apareceu um anúncio de um curso de barras de Axis, falando sobre manipulação energética. Um pouco antes disso, não, foi isso mesmo. E aí eu entrei em contato com a moça da Barras de Axis, uma querida. Olha, me interessei, vim aqui, queria saber do que se trata, eu nem sabia do que era. Queria saber do que se trata. Aí ela explicou mais ou menos como era o curso, achei super interessante, mas eu não tinha o valor para fazer o curso naquele momento. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, totalmente descapitalizada. E aí ela me falou, olha, você faz o curso e depois você me paga de acordo com o que você vai conseguindo trabalhar com essa técnica, porque você vai receber um certificado internacional, então você vai poder trabalhar muito tranquilamente com isso. E as coisas vêm para mim, quando é para mim, vem para mim de jeitos assim inimagináveis. E eu falei, ok, vou fazer, senti que aquilo era uma resposta à prece que eu tinha acabado de fazer. E aí fui fazer. Beleza. Curso explodiu minha cabeça. Todo aquele trabalho que eu tinha tido interno lá no Rio de Janeiro, ali me explodiu na prática. Todo aquele conhecimento de tecnologias, de experimentos, de ciência, tudo aquilo ali ficou claro para mim naquele curso. E ficou claro o que eu podia fazer, o que estava no meu alcance, o que eu podia fazer com todo aquele conhecimento. Ali foi minha primeira base. E aí eu fiquei muito impressionada com o curso de barras, nossa, aplicando, vendo as pessoas acordarem da sessão assim, maravilhadas com o estado de calma, de tranquilidade, de centro que elas acordavam, como que essas sessões cumulativas, o que faziam com elas, eu falei, caraca, que ferramenta incrível que veio para as minhas mãos, e eu estava muito feliz. Em seguida, eu conheci um casal de professores que ensinavam uma técnica que hoje se chama terapia quântica integrativa. Na época se chamava cura quântica com hipnose. Eu não tinha muito interesse na hipnose, mas a cura quântica sim. E eu, o que é isso? E aí eles deram um curso presencial, um curso novamente que veio para o meu colo como um presente do universo. Para mim era o Divino Criador me conduzindo no caminho que eu tinha que ir, porque esses cursos apareceram para mim de formas milagrosas, assim.
Ali no curso, nesse curso, que ele dá esse curso até hoje, ele deu aqui em São Paulo de 11 e 12 de outubro, ele e a esposa, eles são professores dessa técnica. E ali eu aprendi um jeito de lidar com toda aquela energia que desprende de mim. Ali eu pude aprender a manipular. Eu fazia uma bola de energia e colocava aqui na minha mão e colocava onde eu quisesse, direcionava para onde eu quisesse. Claro, por causa desse livro amarelo aqui, eu aprendi a qualificar a energia que sai de mim. Quando a gente não sabe, quando a gente tem um monte de verdade que a gente não sabe e que isso não impede que a realidade seja do jeito que ela é. Uma delas é a energia que desprende do nosso corpo e que nós absorvemos, nós trocamos energia com o ambiente. Todo mundo sabe, chegar num ambiente muito cheio, imediatamente, às vezes dá dor de cabeça, dá enjoo, cansaço, tá num lugar cheio de pessoas, chega em casa acabado, destruído, cansado, precisa tomar um banho, deitar, não consegue mexer a perna. Ou chega alguém pesado, alguém que você estava bem, daqui a pouco você começa a sentir dor de cabeça, inquietação. Isso tudo é energia que a gente troca com o ambiente. Em compensação, a gente chega num lugar arejado, um lugar cheio de plantas, cheio de pedras, de cristais, a gente já se sente aliviado, se sente leve. Isso é tudo a energia. E a gente desconhece que a gente tem essa capacidade de trocar energia com as pessoas ao nosso redor. Não só pessoas, mas coisas também. E aí, com esse curso, eu conseguia canalizar essa energia que saía de mim, que eu já tinha qualificado com a energia da transmutação, com a virtude da transmutação. E aí, aquilo me deu uma sensação de estar fazendo algo com tudo aquilo que eu tinha aprendido. Aí eu fui fazer a cura quântica com hipnose, eu fui curar as pessoas, curar não, porque eu não curo ninguém, mas ajudava a aliviar os sintomas do que ela tinha. Atendi gente na Espanha, em Portugal, na Costa Rica, nos Estados Unidos, atendi aqui no Brasil, fui atendendo pessoas com essa técnica que é a distância e atemporal. Então foi incrível essa experiência também, e isso foi só angariando conhecimentos e técnica e prática, e tudo que eu aprendi eu queria logo praticar, queria logo fazer. E aí veio as barras de Axis, a TQI, e conheci, nesses novos conhecimentos, nessas novas coisas que estavam se abrindo para mim, eu ouvi falar das câmaras arturianas, que eram câmaras de cura, que a pessoa ficava lá e recebia aquela frequência de cura, que era em Mairiporã, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. E eu super curiosa para essas coisas, imagino que eu ia perder um negócio desse. Eu não ia não. E aí eu fui. Fui por 3 vezes, magnífica, a experiência é incrível, não sei mais se tem ainda, eu sei que em 2019, 2020 tinha, 2018, 2019. E aí conheci uma senhora que, você quer um curso de mesa radiônica? Eu ganhei lá um voucher do site, e aí não tem para quem dar, você quer? Eu quero, lógico. Não, a Alessandra não quer. Lógico que eu quero me dar, eu quero. E aí ela me apresentou as mesas radiônicas. A mesa de Arcanjo Miguel. Mesa radiônica da proteção espiritual de Arcanjo Miguel. É com essa mesa que eu comecei a quebrar magias, a desamarrações. Não faço amarração, mas eu faço desamarração. A limpar registros acásticos, que são as memórias e coisas que aconteceram em vidas passadas, aí na linha de tempo das pessoas. E para provar, que não preciso provar porque eu sei o que eu faço, mas para provar aqui na prática, como que eu tenho esse dom mesmo para a espiritualidade, para trabalhar com essas coisas, quando eu fiz o curso de mesa radiônica, eu quis muito praticar, quis muito abrir logo. Eu terminei o curso
Eu peguei uma impressora, minha impressora, o restinho de tinta que tinha no cartucho, eu imprimi a mesa radiônica numa folha de sulfite, porém o cartucho acabou de tinta colorida e preta, enfim, acabou, foi o último estertor de tinta daquele cartucho, e ele imprimiu 2/3 da página. Falei, caramba, não, eu vou ter que abrir hoje, não, e eu sou assim, né, preciso... Peguei o lápis, desenhei as outras ferramentas, coloquei o nome lá da ferramenta, fiz as bolinhas para simbolizar as ferramentas, botei o nome, vou abrir. E abri. Fiz os rituais de iniciação, fiz tudo o que precisava para abrir a primeira mesa e fui abrir a mesa radiônica. E para meu espanto total, a mesa produziu efeito. Isso foi em 2019, eu não vou lembrar exatamente o que aconteceu na época, mas deu efeito. A mesa que eu abri, metade desenhada e metade impressa, funcionou. Isso para mim foi uma das grandes provas do poder da intenção. Quando você coloca intenção em alguma coisa, eu quero que isso funcione, eu faço com a intenção de, seja lá qual for, positiva ou negativa, a intenção ela funciona. Ela é metade do trabalho feito. E aí aquilo, caraca, funciona, a mesa funciona. E aí eu peguei e fui fazer todas as outras mesas. Eu tenho outras 8 mesas radiônicas que eu trabalho, cada uma para uma função. Eu tenho a mesa de Arcanjo Miguel, que é para fazer essas limpezas espirituais. Essa mesa aqui, que essa aqui é de enfeite, não é para trabalho, é a mesa de prosperidade financeira, mesa radiônica quântica para prosperidade financeira. Essa daqui é a mesa radiônica para relacionamentos, todo tipo de relacionamento, amoroso, familiar, profissional, consigo mesmo, com Deus, todo tipo de relacionamento. Você trabalha com essa mesa aqui, incrível. As 2 mesas, todas as 8 mesas que eu trabalho são incríveis. E aí eu comecei a ver que esse dom que eu tinha poderia realmente ser colocado a serviço. Eu realmente poderia ajudar. E nisso de me curar, também eu descobri que quando eu descobri lá no Barras de Axis, no curso de Barras de Axis, que quando eu me curava, eu curava minhas dores, as minhas feridas emocionais, eu inseria essa cura no inconsciente coletivo feminino. E por tabela, eu curava as minhas filhas, elas já não precisariam passar por aquelas experiências, e também liberava a minha ancestralidade, que também ficou presa por conta de traumas e dores que passaram até eu chegar aqui onde eu estou hoje, né? A gente hoje sabemos que somos o produto de 1024 pessoas que vieram atrás de nós. Então eu consegui começar a libertar minha ancestralidade, todo o meu agregado passado, e também liberar minhas filhas das dores que eu já tinha passado. Então não tinha motivo melhor para eu querer trabalhar com a cura do que ajudar a curar o planeta. Imagina, nossa, isso fez a minha alma cantar. Todo o bem que eu faria para mim, eu estava fazendo para a humanidade também. E isso contando lá como tudo é um mar de átomos, todos nós somos uma coisa só, não existe eu e você. E o que eu fizer para você, de bom ou ruim, vai retornar para mim, porque é isso que o universo faz. A vida, ela não dá nada, ela só retribui. Ela não dá. Por isso que as pessoas falam que a vida é madrasta. Porque Deus é pai e a vida é madrasta. Porque a vida não dá. Ela te devolve tudo. Ah, mas eu não... de uma forma ou de outra, não foi nessa aqui, foi na outra. E se você não acredita que nós temos outras vidas além dessa aqui que nós estamos agora, eu sinto muito, tem que parar de ver meus vídeos, porque tudo que eu falo é baseado nessa verdade absoluta. E para quem acha que tudo tem que estar aprovado na Bíblia, a ideia da reencarnação foi retirada da Bíblia. Ela existia até 400 ou 1400, eu não me lembro. Tinha lá na Bíblia, e aí veio uma imperatriz lá, ficou louca com as coisas, com a teoria da reencarnação. Ela ia receber aquilo tudo que ela estava fazendo de volta e ela não queria, depois de se desencarnar. Então ela foi lá e mandou tirar da Bíblia a ideia da reencarnação.
Então, nós temos sim vidas paralelas, não é passado como a gente entende como passado, porque não existe linha de tempo, é tudo um gigante agora, um enorme agora. Por isso que a gente, inclusive, consegue alterar coisas no nosso presente, alterando o passado, ressignificando o passado, olhando de outra forma o passado, a gente consegue modificar aqui o nosso presente. Isso é uma realidade, eu trabalho com isso, eu vejo isso na vida das pessoas, vejo isso na minha vida, inclusive é o fato de eu estar aqui gravando vídeos depois de 48 anos e vou falar há uns 8 anos querendo gravar vídeos e não conseguia, até conseguia, tem uns vídeos aí, gato pingado, gravados, mas não do jeito que eu tô fazendo agora. E isso foi de tanto terapeutizar, de trabalhar, de limpar as questões anteriores, de ir lá em tudo que me ensinaram de bagunçado, jogar fora, ressignificar, pegar o que presta, guardar e transformar nisso que eu tô entregando agora. Então, não adianta fugir de terapia. Terapia não é para maluco. Também quero frisar que a terapia com um psicólogo, com um profissional de psicologia, com um profissional de psiquiatria é fundamental para a saúde mental hoje. Nós estamos enfrentando uma epidemia de saúde mental, então a gente precisa se dar conta disso, que todo mundo está doente, todo mundo, sem exceção. Aqueles que estão terapeutizando, eles estão em processo de remissão, mas ainda estão no processo. Então não tem ninguém curado aqui no planeta, não tem ninguém ascensionado, não tem ninguém evoluído, não tem ninguém que já aprendeu tudo, não existe. Todos nós estamos passando por essa experiência e haja vista o que estamos vivendo no planeta e individualmente hoje, todos nós precisamos de terapia. Todos nós precisamos retornar para nós mesmos, para nos conhecermos e ver o que a gente tem para colocar a serviço da humanidade para poder ter de retorno para nós. Então, a ideia de que tudo está a nosso serviço e a gente vai utilizar para nosso benefício, isso não existe mais, isso é velho e a nova energia é sim da colaboração, da cooperação, é de o bem-estar do outro para que eu esteja bem. Não adianta pensar de outra forma e pode encaixar isso daí em filosofia política, em filosofia, sei lá de que tipo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A energia que vai vigorar é a energia do compartilhamento, da colaboração, de todo mundo estar bem junto para que todos estejam bem. Um bom e um ruim não vai estar ninguém ruim, ninguém bom. Entendeu? Muito simples isso. E aí, conforme eu fui me especializando, eu fui conhecendo técnicas, eu fui aprimorando o meu trabalho, fui praticando, fui trocando experiências, fui trocando sessões de terapia com profissionais, terapeutas também. E fui agregando técnicas, a última técnica que eu agreguei, sem contar os cursinhos pequenos que eu fiz, os estudos pessoais que eu fiz, mas que eu tenho certificado do Energy Healing, foi o último que em 2023, outubro de 2023, eu recebi de presente de aniversário, um curso de Energy Healing, que transformou totalmente os meus atendimentos. Então, hoje eu uso Energy Healing para mesa radiônica, eu uso Energy Healing para limpar inconsciente, eu uso Energy Healing para tratar de feridas emocionais, eu uso a hipnose, eu uso regressão, eu uso a mesa radiônica, eu uso a radiestesia por si só, e eu uso também os meus conhecimentos, eu uso as minhas canalizações, porque às vezes eu estou falando com a pessoa e daqui a pouco eu não estou falando mais de mim, eu estou falando canalizando informação, então todos os seres e as consciências que trabalham comigo também estão totalmente comprometidas com esse meu pacto de evolução pessoal e de ajudar o planeta na evolução coletiva. Então eu tenho, cara, muita gente no lado espiritual que trabalha comigo, de toda a hierarquia, passando por todos os níveis, eu tenho gente que trabalha comigo, então não tem lugar onde que a gente não possa alcançar
onde o divino criador permitir e a pessoa também permitir, a gente vai, a gente mexe, a gente limpa, a gente tira a densidade, a gente limpa a antimatéria, a gente equilibra, a gente alinha, harmoniza, para que a vida seja leve. Não tem preço você estar mergulhado num monte de situação trevosa e você estar com paz de espírito. A paz de espírito, para mim, é a coisa mais cara que existe. Mais cara. É um motivo, na minha humilde opinião, não é um estudo, tá, científico, a minha opinião, a falta de paz de espírito é o grande motivo de insônia. E a gente tem uma epidemia de insônia também. As pessoas que mais me procuram são pessoas que estão com dificuldade de dormir ou tomam remédios para dormir. Porque não tem paz de espírito. A paz de espírito faz você deitar e dormir que nem o neném, sem precisar de uma pílula mesmo. A não ser que você tenha um distúrbio, alguma outra comorbidade que vai mexer no sono. Lógico, não excluo nenhum outro tipo de mal físico, de mal emocional que vai impedir isso. Mas a paz de espírito, você tendo paz de espírito, é metade do seu sono garantido. E aí você ter a paz de espírito, quando tudo tá caindo à sua volta, quando parece que nada tá dando certo, e mesmo assim você tá sentindo paz, você tá em tranquilidade, esse é o grande X da questão para você conseguir deslanchar no meio das dificuldades que a vida apresenta. Porque ninguém aqui passeia. É difícil encontrar, eu nunca encontrei uma pessoa que tá passeando aqui no planeta. Por mais que ela tenha muito dinheiro, ela tem lá os tormentos físicos e emocionais que não consegue liberar, que não trata. Então, dinheiro não é a solução para as coisas. Traz, sim, não estou falando mal de dinheiro, pelo amor de Deus. Mas isso não é garantia de paz de espírito. Não é garantia de tranquilidade. Não é garantia de sossego, de felicidade. Você pode não ter dinheiro e ser feliz, e pode ter muito dinheiro e não ser feliz. E pode ter muito dinheiro e ser feliz, sim, porque existe terapia para isso. Existe como se tratar, existe como se cuidar, como liberar todos esses agregados densos que a gente acumula durante a vida e que a gente não dá importância. Quero colocar aqui uma coisa sobre a nossa vida, que nossa alma tem um porão. Imagina a alma como nosso ser, como uma casa muito bonita. Nosso corpo é uma casa linda. Imagina uma casa linda com 2 andares, janelas perfeitas, aqueles quartos arejados. Nossa, que casa linda. E você limpa e fica tudo limpinho, mas não tá cheirosinho. Tem não tá certo, não tá com cheiro de limpa. Tá vindo um cheiro de algum lugar. Esse lugar aqui na gente é o porão, que a psicologia e a psicanálise e a psiquiatria chama de inconsciente ou subconsciente. Esse inconsciente é aquilo que a gente não está consciente, aquilo que a gente não sabe que está lá, a gente não sabe que existe, a gente não tem contato, ele só se manifesta nos nossos atos, nos chamados atos falhos, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas reações, principalmente, nas nossas reações aos estímulos que nos acontecem. E se você não for lá no porão, você não abrir a porta, e você não vê o que tem lá dentro, o que tem guardado, bicho morto, teia de aranha, lixo, um monte de coisa, ninguém mexe lá. Enquanto a gente não for lá nesse porão e não limpar o que tem lá dentro, que a gente está guardando desde que a gente nasceu, porque esse porão é alimentado desde que a gente nasce, a gente não vai ter uma casa limpa. Então, vem uma doença, a doença já é científica, a epigenética já traz isso pra gente, que as doenças são formadas no campo emocional. A maioria esmagadora das doenças, segundo a Cristina Cairo, Louise Hay, essas são as minhas 2 referências maiores, até uma topada no pé, no dedão do pé, ela tem origem emocional. Uma dor no pulso tem origem emocional. E isso é comprovado não só por esses livros, a leitura desses livros, mas também na minha experiência pessoal. Esses livros são para mim a minha bíblia de doença, minha bíblia de saúde, na verdade, porque eu vou pesquisar lá quando eu quero saber do que está acontecendo isso.
Então, por exemplo, eu tive um problema na lombar muito sério, e aí fui descobrir o que estava acontecendo emocionalmente, e a questão era a minha insegurança financeira. Eu estava numa situação ali, com 2 crianças muito pequenas, precisando trazer o sustento pra gente, e esse momento de insegurança me deu essa crise de lombar. Eu acabei sofrendo um acidente, fiquei 21 dias sem andar, tô 2 anos fazendo fisioterapia para conseguir voltar ao normal, e tudo isso por conta da minha insegurança financeira. E a hora que dentro da minha mente, eu trabalhei a minha insegurança, todo o tratamento que eu fiz começou a fazer efeito, né? Olha só. Então, as doenças sim vêm do campo emocional, e as técnicas que eu uso são todas voltadas para o campo emocional e espiritual. A parte física eu deixo lá para os médicos, para os enfermeiros, para os especialistas em medicina alopática, porque eles são práticos, como é que fala? Trabalhados para isso, eles estudam para isso, têm conhecimento, se especializam para isso. Então a parte física eu deixo com os médicos. Agora a parte espiritual e a parte emocional, pode me chamar. Ah, eu não tenho, você é a toda poderosa. Não, não sou nada. Eu só conheço muita coisa, pratico muita coisa, funciona comigo, funciona para as pessoas que eu atendo, e eu só espalho, eu só coloco à disposição. Eu tenho depoimentos emocionantes de pessoas que fizeram tratamento comigo, que ainda fazem, e mesmo que tiveram uma melhora drástica, de vez em quando me chama para fazer alinhamento, me chama para cuidar, para fazer manutenção da vibração, porque a gente precisa manter o padrão energético elevado, a frequência vibratória elevada, para a gente conseguir sair dessa massa da humanidade que compartilha todo tipo de mazela, todo tipo de dor física, espiritual, energética, mental, e a gente precisa fazer essa separação, sair disso para a gente viver uma vida menos ordinária, uma vida com mais saúde, com mais qualidade, uma vida mais centrada, com o emocional mais equilibrado, onde tudo funciona, tudo dá certo, tudo flui quando você aprende como as coisas funcionam. Eu aprendi, um monte de outras pessoas que eu conheço aprenderam, não é exclusividade minha. Tem muita gente falando sobre isso na internet, também não é exclusividade minha, e eu não sou a que fala melhor, eu não sou a que divulga melhor, eu não sou a melhor em nada, eu sou a melhor no meu trabalho. No meu trabalho, sim, eu sou a melhor. E eu não tenho concorrente. Não tenho concorrente, tenho colaboradores. Concorrentes eu não tenho, porque ninguém faz o trabalho que eu faço. Da forma como eu faço, com o resultado que eu faço, não tem. Tem melhores, tem piores, mas igual não. Igual não tem. Mesmo eu assino embaixo do meu trabalho. Dentro da espiritualidade não tenho diploma para mostrar, não tenho certificado, não tenho professor para falar bem de mim, porque toda a espiritualidade, mas a minha aura e o meu atendimento, a minha conversa, experimenta ter um atendimento comigo e vê o que vai acontecer, vê o que você vai achar disso tudo que vai ser despejado para você, porque como eu falei, eu não falo sobre a minha iniciativa, eu falo tem uma egrégora falando através de mim, e quando a gente for sentar ali para conversar especificamente, tudo que sair da minha boca, por mais desconhecido que seja para você, vai fazer todo sentido para sua vida, e com certeza com vários estalos você vai sair e poder, a partir dali, já não ser diferente. Mesmo que você não faça um tratamento, que não vamos trabalhar todo esse agregado de vida, mas ali você já vai sair diferente, você vai ter já outra perspectiva. Então, foi isso que trouxe para cá, foi tudo isso que me trouxe até aqui. E nos próximos vídeos eu quero falar de alguns assuntos paralelos, sobre a parte de amigos. Não apareceu nenhum amigo, não apareceu família, não apareceu ninguém. Eu quero falar dessa parte separadamente, porque eu não nasci de chocadeira, né? Eu tenho pai, mãe, tios, primos, avós, sobrinhos, enfim. E onde estava essa galera toda? Então, de repente, eu posso falar sobre isso nos próximos vídeos e também falar um pouco mais sobre as minhas terapias, sobre as minhas ferramentas, porque poder é só o divino que tem. Então,
É isso, espero que tenha sido útil para vocês. E qualquer dúvida que tiver, é só me perguntar que eu respondo, tá? Uma boa semana, um bom mês, uma boa vida e até o próximo vídeo.